Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Como é que você está, Ricardo? Tudo em paz, Carlinhos? Tudo bem. Ricardo, chegando ao final do ano, agora, a gente ouve ali e aqui no bastidores, você fez um post sobre isso, inclusive, sobre uma suposta, não, uma crise financeira no Estado, uma Uhum. dificuldade para pagar alguns compromissos na área de saúde e em outros setores também, né? Saúde é essencial, né? Saúde é essencial. E Uhum. aí, dentro do governo, começam a surgir críticas à pasta específica da Secretaria da Fazenda, Uhum. da secretária Renata Santos, que já esteve aqui conversando com a gente, falando sobre a situação dela. Você já citou em outros posts que a Renata não é o Santoro, são estilos diferentes, Mas ela é uma pessoa bem competente modos tecnicamente, diferentes, né? Voz geral. O que é que você tem visto, ouvido sobre essa crise, para além do post que você já escreveu, Ricardo? Veja só, tem algumas questões aí que a gente tem que pontuar, né? Antes de entrar das duvidades, entre aspas, né? A dificuldade de dinheiro existe hoje, né? Eu não sei a dimensão dessa crise. Sei, por exemplo, que no mês passado o governo do estado teve na definição de dois parlamentares governistas, né? Um me disse, o outro confirmou, dificuldades de pagar a folha no mês de outubro, e pagou, por exemplo, depois do dia do servidor público. O que o Paulo Dantas, e um deles me disse textualmente, né? O Paulo Dantas não admitiria isso em outro momento se não houvesse essa dificuldade de caixa. Até onde vai essa dificuldade de caixa, eu não sei. Sei, por exemplo, que vários compromissos não estão sendo, enfim, cumpridos. Na área de saúde, por exemplo, né? Laboratórios que estão sem receber e se negam a entregar novos medicamentos, cirurgias, inclusive, né, que deixam de ser feitas por falta de pagamento dos médicos. Uma dessas pessoas me disse, inclusive, isso: olha, tinha uma cirurgia marcada num hospital privado, né? E quando chegou lá, seria pago pelo Estado, e quando chegou lá, o paciente disse: olha, não vou fazer porque a gente está sem receber 3 ou 4 meses. E é justo, né? Quem trabalha tem que receber pelo trabalho, né? Era uma cirurgia eletiva, né? Não era de urgência e emergência, e então ficou para outra oportunidade, até que terminou ele próprio pagando. Ele e algumas pessoas terminaram pagando essa cirurgia para que a pessoa que estava precisando submetesse a ela. Agora, a novidade dessa história, eu lhe mostrei, né? O Isso. comentário que houve, é que há, sim, um embate interno dentro do próprio governo. O que é absolutamente normal, viu, gente? Todo governo, aliás, onde tem poder, tem briga, né? Por espaço, por privilégios. Eu não sei até que ponto a Renata dos Santos, secretária da Fazenda, é culpada por isso. Eu acho, inclusive, que é preciso entender a Renata como uma pessoa que auxilia o governador, né, a cumprir as suas metas. Mas, evidentemente, as cobranças chegam a ela. O governador, se eu preciso de dinheiro para isso, então. O que essas pessoas dizem é que ela não fez o cálculo previdente, no sentido de dizer: olha, não tem dinheiro para isso. Foi deixando que acontecesse, inclusive essa história de algumas isenções, né? Isso. O Paulo Dantas vive aquela história todo dia com sua alegria. É uma política de comunicação muito evidente, né? O Paulo só aparece para anunciar coisas novas e boas. Mas é preciso dar continuidade às coisas novas e boas. E isso vai paulatinamente aparecendo com uma dificuldade de cumprir compromissos que são clássicos. Eu falei aqui da história da saúde, mas há também dificuldades na segurança pública. O governador anuncia a construção de um novo centro de segurança pública, né, o CISP, né? E, enfim, e aquilo que existe, a manutenção. Eu publiquei um dia desses, não sei se você viu, né? Porque estava no Diário Oficial, o delegado-geral de polícia, né, o diretor da Polícia Civil, confessando, entre aspas, né, uma dívida com água, ou com energia, não me lembro mais. Enfim, colocou no Diário Oficial porque era dívida antiga, e ele tinha que colocar no Diário Oficial, oficializar, para que pudesse pagar Sim, no foi. futuro. Mas, convenhamos, é muito complicado. Você dever água e energia. E há reclamações várias, inclusive com comentários no blog, né, que são publicados por pessoas, que são publicados por nós, né, pessoas que são da área, que dizem: olha, não tinha gasolina tal dia, né?
tem o conserto dos carros, está prejudicado de algumas viaturas porque não tem pagamento para quem faz o serviço. Ou seja, esse custeio, o dia a dia da máquina, ele é essencial. Não adianta você estar anunciando coisas novas, né, e não cumprir aquilo que é a obrigação de cada dia, de qualquer governo. Educação, saúde, enfim, segurança pública. É preciso que essas prioridades sejam permanentes. Agora, evidentemente, responsabilizar a Renata dos Santos por isso, talvez porque ela não tenha, e aí você frisou, né, o tamanho político do Santoro. O Santoro dizia não, né? Em alguns momentos ele dizia, né? E o Renan Filho, por exemplo, entendia e respeitava essas limitações. O Santoro passou pouco tempo com o Paulo Dantas. E, obviamente, os santos dos dois não bateram. Por né? mais que o Santoro aqui tenha Não, dito que tenha claro. Todo mundo, nesse meio, todo mundo é amigo, todo mundo é irmão, abraça, se beija, enfim. A gente sabe que não é assim. Né? O Santoro saiu porque não se deu bem na relação com o Paulo Dantas. E é uma figura extremamente competente, como eu imagino até, e ele dizia isso, né? Que a Renata dos Santos também é. Só que a Renata não tem o tamanho dele. E aí o Paulo, quero isso, tome, né? Como a história do filho, né? Você vai lá, não, eu estou querendo isso, aí você vai dando brinquedinho, chega uma hora que você está com o seu orçamento, né, comprometido. Citando um mau exemplo aqui, né? Mas o que acontece hoje, entre outras coisas, é que já se busca um bode expiatório para essa dificuldade do momento. E aí aparece a Renata dos Santos, a secretária da Fazenda, como sendo essa possível personagem em que se pode jogar a culpa e que não vai ter uma reação muito grande, porque ela não tem força política, por mais que ela tenha uma ligação hoje, até de natureza pessoal com o Paulo, a gente não pode esquecer, e não vale só para o Paulo, vale para qualquer pessoa do meio político. Não há amizade nesse meio. Uma coisa que eu sempre frisa. Enquanto houver a possibilidade de ajudar, né? No caso, o subalterno ajudar o chefe, né? Ele vai ser muito bem tratado. Quando não houver mais, aí não tem jeito. Essa turma terceirizou o suicídio. Vá lá, se mate. Eu estou por aqui, se mate politicamente, tá, gente? Ou funcionalmente. Eu fico por aqui, o problema é seu. Tomara que isso não aconteça. Se efetivamente ela não tem culpa por isso. Eu quero crer que ela não tem. Se tem uma culpa, é uma culpa residual. O momento a que se chegou, me parece mais responsabilidade do próprio governador e dessa necessidade de lançar coisas novas, de ser um governo diferente, o bacana, o que atende todas as demandas da sociedade. Não é desse jeito, gente. Atende até o limite do cofre. Se não se entende desse jeito. E ano que vem a gente tem um embate, né? Pré-eleitoral, é um ano sem eleição, mas Todo ano tem eleição, né, na verdade. mas vai ser uma preparação, né? Mas é uma eleição diferente, né? Uma eleição onde duas estruturas fortes, que é a prefeitura de Maceió e o governo do estado, vão ser opositores, né? Então, a prefeitura até vale um comentário, né? Muita gente se pergunta, e eu, inclusive, também me faço a pergunta, como vai ser 2025 sem o dinheiro da Lasquem, né? Até que ponto o JHC poderá, entre aspas, porque esse povo vive de novidade, né? Isso. Porque, na verdade, todos nós somos novidadeiros, né? O eleitor é novidadeiro. Então, o cara toda semana lançou isso, lançou aquilo. Gente, cofre público tem um limite. Quando se ultrapassa esse limite, adivinha quem paga por isso? Eu não vou nem citar, Ricardo, quem seria, mas enfim. Só uma observação sobre a questão do Estado, vale a pena o registro. A Renata não tem hoje a Secretaria do Planejamento como o Santoro tinha. Como o Santoro tinha. Na Secretaria do Planejamento, você lembra, na época do Santoro, era o Fabrício dos Santos, que os dois terminaram se bicando ali, né? E depois a própria Renata dos Santos. Hoje a Secretaria do Planejamento, e é uma observação que não é feita por mim, pelos próprios governistas, inexiste efetivamente. O corpo técnico foi se desmantelando, né? E hoje, quem é o secretário de planejamento? Você sabe? Não? Quem Diga, é? Ricardo. Pois é. Não é, né? É. Na verdade, não é. Não é.
Não tem efetivamente um secretário de planejamento que exerça o papel de planejar, de, entre aspas, tocar o orçamento sabendo exatamente o que faz a cada dia. Isso não existe hoje. E a pasta do planejamento em qualquer governo é importante. Não seria o caso de Alagoas ser exceção. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Ricardo, então vamos entrar aqui na nossa dica cultural. Vamos lá. Eu acho que até o cinema em 2025, 2026, eu vou falar sobre cinema, tem vivido um momento bom, momento economicamente bom, diferente do que acontece com o nosso estado. Eu estou vendo alguns filmes desses novos, badalados, e vi o Substância. Substância é um gênero de filme que eu não gosto, que é o terror, mas eu dei uma chance ao Substância, porque ele, para além de ser um terror, ele é uma crítica à indústria da moda, da estética, de como a gente quer se manter jovem, mesmo com a idade que for, de gente que não aceita quando a idade chega. Então, a Demi Moore, que é a atriz principal, grande concorrente ao Oscar contra a nossa Fernanda Torres, né? Ela está muito bem, e ela é uma atriz de 61 anos, que já foi uma atriz de 20 anos, uma diva, e aí você tem esse contraponto. O filme é muito interessante. Eu acho que a concepção, a ideia do filme é melhor do que a execução, mas isso é uma opinião minha, porque, como eu já disse, eu não gosto do gênero, eu acho que o final ele começa a abraçar o terror, mas é um filme que vem conquistando o público. Substância, o nome dele. Ele está no MUBI, no Prime. É de uma diretora francesa que ela é admiradora de David Cronenberg e outros grandes diretores que têm essa estética. Mas o filme é muito interessante, ele é impactante e eu indico para todo mundo ver. Substância. O Carlinho está nessa leva agora do terror, né? Carlinho, o terror é isso? Que é isso. Não, só observação, né? O Marcel que disse ali, soprou, estou ouvindo. A minha indicação também é um filme canadense. Eu gosto demais dos dois Denis, né? Diretores, o Denis Villeneuve, de Incêndios, né? Só para citar um grande clássico para mim, e o Denis Arcand, cuja obra, os 4 filmes que eu conheço dele, eu já revi várias vezes. Tanto que agora, neste filme especificamente, Testamento, que é o último filme dele, e ele é autor de Invasões Bárbaras, o diretor, né? Declínio do Império Americano, A Era da Inocência, fantástico, fantástico. Com o mesmo ator, o Rémi Girard, né, que faz o papel, no caso de Invasões Bárbaras, que é o mais conhecido, né? E também Declínio do Império Americano, ele faz o papel daquele professor canalha, né? Exatamente. Mas muito divertido. E os diálogos são extremamente inteligentes. No caso do Testamento, gente, é uma lapada no politicamente correto, estúpido, essa coisa do modismo, né? Você protestar com uma coisa que você não domina apenas pelo ato do protesto e para a lacração de rede social. O filme é extremamente divertido. É muito inteligente. Eu gostei tanto que eu vi numa quinta-feira, e no domingo revi de novo, com minha mulher, com meu filho Luiz, e os dois também gostaram demais. É muito divertido e inteligente. E vale a pena ver esse olhar que o Denis Arcand tem sobre a humanidade a cada momento. É como, eu já usei essa expressão, vou fazê-lo mais uma vez, ele parasse o mundo, fotografasse, pegasse um telescópio e fosse indo a cada espaço, né, onde a humanidade faz o seu teatro e mostrasse para a gente, é assim, aqui é desse jeito e aqui é desse jeito. Luiz, meu filho, fez uma observação quando a gente estava vendo o filme, o Testamento, que ele disse, pai, e o pior é que é assim em todo lugar. Ou seja, não é um problema do Canadá, é nosso. Nós tratamos, né, nós humanos, de realizar as nossas próprias caricaturas. E o que a gente vê ali é a caricatura de nós mesmos e que nós a fazemos e construímos. Vale a pena. Testamento, Denis Arcand, está no Imovision, ou Imovision, está no né? Prime, exatamente. No Prime, vale muito a pena. Nossa, que filme maravilhoso. Eu inclusive vou ver hoje. Veja, porque você tem uma ideia, eu vi, e de lá para cá já revi.
o Invasões Bárbaras e Não, o Invasões Bárbaras eu Declínio do adoro. Império. Todos esses três eu adoro. E já vi várias vezes, É. né? Vou vendo. É. É muito bom. Que diretor fantástico. É isso, Ricardo. Grande abraço, então. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.